a gente vai contar com a oração inicial de Abigail, né? Já combinamos, e afinal é Suzana, né? Eu acho que é a Suzana, ou é a Ângela, não me lembro. Bom, então, Abigail, pode fazer a oração. Está me ouvindo, dona Ailton? Doce Virgem Maria. Estou ouvindo, sim. Tá bom. Vou começar. Doce Virgem Maria, doce Mãe de Jesus e Nossa Mãe Santíssima, nesse instante que chamamos de hora do Ângelus ou hora da Ave Maria, e que a terra e o plano espiritual se unem para te louvar, glorificar e agradecer, também nós elevamos nossos pensamentos e os nossos corações a Ti, para agradecermos por todas as bênçãos que derramas a cada dia sobre os Teus filhos terrenos, que são verdadeiros bálsamos de amor e paz, a sustentar nossa força, nossa fé e nossa esperança, no mundo cada vez mais atribulado e sacudido por muitas injustiças. Te pedimos, ó Mãe, ajuda-nos a assimilarmos as lições do Evangelho, do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que, mais uma vez, serão trazidas pela nossa irmã Dona Hilda, a fim de que possamos transformá-las num roteiro para as nossas vidas, e que envolva toda a humanidade nas vibrações da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O primeiro. Bom, nós vamos hoje estudar o segundo milagre feito por Jesus, contado no Evangelho de João. E eu queria, antes de começar o estudo desse segundo milagre, explicar que a importância dos milagres foi justamente para que o povo pudesse ver em Jesus o poder divino que ele tinha. Se o próprio Jesus vai dizer no estudo de hoje nosso, que se eles não vissem milagres, eles não acreditariam, né? Então, o estudo dos milagres, para nós, vai ter um outro efeito, porque nós já reconhecemos Jesus como o nosso mestre, como o Filho unigênito de Deus, aquele que não foi criado, mas gerado, o Verbo encarnado. Isso nós já aceitamos, né? Mas para nós vai ser importante a gente extrair algumas lições dos milagres que nós vamos refletir. Então, o Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 46 a 54.
Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial do rei: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele havia melhorado. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Eu queria também, antes de iniciar os comentários, que eu coloco todos em slide, né? Eu queria dizer que o oficial do rei era um funcionário do rei de alta categoria. Era a maior categoria ligada ao rei. Na época era o rei Herodes Antipas, né? E é diferente do centurião. Este milagre só é narrado no Evangelho de João. Esse é um oficial. O centurião também era um funcionário importante, só que o centurião pediu pelo servo dele. Este oficial está pedindo pelo filho dele. Então, são milagres diferentes. E alguns intérpretes querem achar que é a mesma coisa, mas as circunstâncias foram totalmente diferentes. Então, sabemos diferenciar a fé que se baseia em sinais da fé que se fundamenta na palavra? Será que nós sabemos fazer essa diferença? Este é um ponto importante a ser observado. O problema de se ter uma fé baseada em sinais é que acabamos valorizando mais os milagres do que o Deus dos milagres. Então, os sinais passam a ficar tão importantes que quem faz o milagre fica em segundo plano. Neste trecho do Evangelho, mais um sinal, um novo milagre. O milagre da vida como o dom de Deus. Respondendo ao apóstolo Tomé, afirma com toda a sua autoridade: eu sou a vida. Está em João 14:6. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Está em João 10:10. E Jesus disse a Marta, Maria, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição
e a vida. Está em João 11, 25. Então, ele, como a própria vida, ele transmite vida aos que estão sofrendo, aos que estão doentes, aos que estão morrendo e aos que já morreram depois da morte, porque ele é vida, né? Quem nele procura a vida, sempre a encontra. Veja a certeza com que pronuncia as belas palavras ao funcionário do rei. Podes ir, que teu filho está vivo. A fé vem pelo ouvir. A notícia da volta de Jesus para Caná havia se espalhado por toda a Galileia e chegou ao conhecimento do oficial do rei em Cafarnaum. Ele já tinha feito em Caná o milagre da transformação da água em vinho, que foi numa festa. Então, foi num momento de alegria que ele fez esse milagre. Agora é um momento de tristeza, porque é numa doença grave que poderia e estava levando à morte. Então, quando ele soube, e quando o povo soube, a multidão logo se aglomerou, né? Então, embora este milagre fosse na intimidade, né? Mesmo assim, a multidão não viu, mas ficou sabendo. Então, ele veio, um fio de esperança se acende no seu coração. Este pai aflito não poupa esforços e parte em uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros pelo longo e estreito caminho que subia e levava até Caná, onde o mestre estava. Então, ele deveria levar, na condução que eles tinham, uns 3 dias para chegar até Jesus. Ouvindo eis que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Né? Então, repetindo um pouco essa parte. E em seu comovente amor de pai, ele roga muitas vezes que Jesus descesse a Cafarnaum e curasse seu filho doente. Então, ele ia levar 3 dias também para chegar lá. Jesus levaria também os 3 dias para chegar em Cafarnaum, de Caná a Cafarnaum. O mestre, porém, diversas vezes colocava à prova a fé daqueles que lhe faziam pedidos. A importância do crer para ver, não do ver para crer. Ele colocava à prova, né? Então, ele não precisou descer a Cafarnaum. A cura foi feita à distância. Olha que coisa maravilhosa, né? Menino, o filho, foi curado no momento em que ele disse: teu filho vive. A aura dele, de Jesus, devia ter devia ter quilômetros e quilômetros de alcance. Então, vamos ver. A vontade de Jesus era que seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez. Não houve milagre em Samaria, mas eles creram na pregação e no testemunho de Jesus. Então, os samaritanos
que eram rejeitados pelos judeus, eles não precisaram de milagres para acreditar em Jesus. Eles acreditaram na palavra dele. E o oficial do rei, em seu muito amor paterno, supera aquela prova inicial de fé, não se abate com a resposta do mestre e continua humildemente rogando por seu filho querido. Então, o mestre tinha plena consciência de estar diante de um homem que, embora necessitado, era diferente dos galileus, buscadores de sinais. Ele não estava buscando sinal, ele estava buscando o poder divino de Jesus. Ele estava crendo antes de ver. Este é um exemplo desse oficial para nós. Quando nós fazemos nossas preces, nossas orações, a gente precisa estar dotado desse espírito de crer antes de receber a resposta. E crer que a resposta será a melhor para nós naquele momento. Né? Nisso, hoje, eu estava me lembrando de um livro que eu ganhei de minha irmã. É um livretinho chamado Peregrino Russo. E ele foi um buscador de respostas para saber o que é oração, como se faz oração, porque ele ouviu a palavra do apóstolo Paulo dizendo: orai sem cessar. Como que a pessoa, envolvida em seus trabalhos diários, suas ocupações diárias, pode fazer uma oração sem cessar, que ele chamou de oração perpétua? E ele foi peregrinando, buscando religiosos, buscando pessoas sábias. Ele só encontrou a resposta um velhinho simples que disse para ele: a oração perpétua é um estado de comunhão interna, interior, com as forças superiores. É estarmos fazendo bem, pensando no bem. Não é a oração feita com palavras, mas com a vida. Né? Então, o oficial creu sem precisar ver e obedeceu à ordem do Senhor, revelando-se um homem de fé. O Evangelho diz que tão logo recebeu esta palavra do Senhor, o oficial retirou-se e, assim que encontrou seus empregados, recebeu a notícia de que seu filho estava no caminho. Né? Os servos vieram ao encontro dele e ele estava voltando. Então, no meio do caminho, ele já teve a notícia. E ele quis comprovar a hora em que o filho estava bem. Por curiosidade, certamente para confirmar o milagre, o funcionário do rei perguntou o horário exato em que seu filho apresentou-se melhoras. Após receber a informação, o oficial certificou-se de que havia sido justamente o momento em que o mestre disse que o seu filho estava bem. Essa prova ele pediu, talvez, para consolidar mais a sua confiança em Jesus Cristo. Não foi porque ele estava duvidando, porque tudo
que ele fez, desde o princípio, foi mostrando que ele acreditava no poder divino que Jesus tinha de curar os enfermos, de consolar os sofredores, de vencer a morte. De forma que houve uma alegria tão grande na casa deste nobre, que os seus servos saíram ao encontro, regozijando o anunciar a boa nova. O pai amoroso, emocionado, logo quer saber a que hora seu filho for restaurado, ao que os seus servos lhe respondem, às 7 horas, ou seja, a 1 hora da tarde, no nosso relógio ocidental. Assim, sua fé foi profundamente edificada, chegando-se à fé perfeita, salvadora. A fé que salva, né? Que salva o espírito, a alma, o roteiro de vida de cada um. E não foi só ele, foi a família toda. Pois ele primeiro creu na palavra de Jesus, foi provado em sua fé e depois viu o resultado, a cura de seu filho. Então, ele primeiro acreditou, Jesus colocou à prova a fé que ele tinha e o resultado veio, a cura de seu filho. A gente tem na Escola Jesus Cristo, a pedido de Chico a Clóvis, que fundasse um grupo de oração pelos enfermos. E esse grupo foi fundado, se não me engano, em 1956. Esse grupo, Clóvis deu o nome de Cenáculo de Lívia. Deu o nome de cenáculo porque Chico pediu que fossem 12 pessoas que fossem bem ligadas a Clóvis e com ele 13, porque o número 12 representava o número de apóstolos de Jesus. E este cenáculo ele existe até hoje, porque mesmo depois da desencarnação de Clóvis, a gente continuou, e somos 13 pessoas, né? E é só oração por enfermos, não tem outra função. E a gente estuda assuntos ligados a orações, a cura. E hoje a gente está reestudando um livro que era de uma esposa de um pastor americano, Agnes Sanford. Quem puder ler esse livro, ele é muito lindo. É A Luz Divina nos Cura. Nós estamos reestudando esse livro. Eu não sei se a edição está esgotada, porque há uma edição católica que está um pouco alterada, que deu o título A Luz que Cura. Mas o título verdadeiro é A Luz Divina nos Cura. Se vocês acharem no sebo, comprem, porque é um livro lindo para se ler. E aumenta muito a nossa fé, né? Para ajudar aqueles enfermos que contam com as nossas orações. É emocionante ver como uma palavra de Jesus tem o poder
de transformar a morte em vida. Uma única palavra traz o impossível se tornar possível. Eu quis colocar isso porque eu também tenho um livro com o título O Senhor do Impossível, que trata desse assunto, porque a nossa avaliação, às vezes, dos fatos é pensar que é impossível acontecer isso. Mas ele justamente é o Senhor do impossível. Aquilo que para nós circunstancialmente é impossível, para ele uma palavra resolve, tornando o que parecia difícil de acontecer, acontece. As palavras dele são fortes para a nossa vida. Igualmente, no curso da nossa existência humana, passamos dificuldades semelhantes. É difícil e longo o caminho da provação. Chegamos a andar tanto por esse caminho que nos sentimos, por vezes, esgotados. Somos tentados a querer ver para depois crer. Então, são muitas dificuldades, às vezes, que a gente enfrenta, não só de saúde financeira, de relacionamento. Eu acho que eu coloquei isso aí. Vamos ver no próximo. Eu acho que eu não coloquei. Então, são dificuldades de relacionamento, às vezes dentro da própria família, de saúde, de financeira, dificuldades que a gente tem para sobreviver a certas situações, né? E quantas vezes a gente encontra amigos que, mesmo quando a gente não pede, vêm com um recurso e nos ajuda, né? Comigo aconteceu isso. Sempre uma pessoa que eu mal conhecia me ajudou no colégio quando esteve num momento de muita dificuldade. E outros também. Uma certa vez, um espírita, que eu nunca mais soube dele, veio a Campos, porque soube que o nosso colégio foi fundado a pedido de Chico, veio a Campos para nos dar uma ajuda. As pessoas ficaram assim espantadas, né? Como é que foi que aconteceu isso? Não sei, ele também não soube dizer. Ele disse que ele soube por uma amiga dele em São Paulo, que havia essa escola que foi a pedido de Chico. E um dia eu cheguei em casa do trabalho, na Hilda, que é como uma filha que trabalha comigo, né, falou: Dona Hilda, tem um telefonema de São Paulo para a senhora. Eu disse assim, mas quem de São Paulo? Não, disse que é uma pessoa chamada Kátia. Eu disse, gente, eu não conheço, mas ela vai tornar a ligar. Aí ela ligou. Ela disse, eu estou ligando em nome de Rogério. Ele quer ir a Campos e vai chegar aí de avião particular e quer saber se o aeroporto, se tem aeroporto na cidade. Eu disse a ela, tem, ele quer visitar a senhora e está pedindo o endereço do colégio. Eu dei o endereço e no outro dia ficamos esperando ele chegar. E uma simpatia, um homem alegre, e foi
fomos almoçar, aí eu quis pagar o almoço dele, ele disse, um dia a senhora vai pagar, agora deixa que eu pague. Então, são enviados de Deus para nos ajudar num momento difícil que a gente vive, né? E eu tive outros amigos também que me fizeram esta gentileza, esta bondade, né? Então, é preciso ter fé e acreditar primeiro. Por mais absurdas que pareçam as circunstâncias, basta somente uma palavra de Jesus e todo sofrimento vai embora. Também é necessário pedir, clamar, buscar a Deus em orações e súplicas e confiar na palavra de Jesus, pois ele tem o poder, ele tem todo o poder. Basta somente uma palavra de Jesus. Então, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico, normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então, Kardec também, de uma forma bem racional, ele aceita a questão do milagre, que depende de uma ardente fé misturada a uma vontade firme. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Essa, eu acho que é o final, né? Não tem outro. Eu quis colocar esse último slide para mostrar Jesus em oração no Monte das Oliveiras. Achei esse quadro lindíssimo, porque ele estava num momento em que ele pediu aos seus amigos, apóstolos, que fossem ao monte orar por ele, com ele. Só que eles adormeceram e ele fez a oração sozinho, no momento que ele sabia que ia dar o maior testemunho de amor à humanidade, em que ele seria preso, seria crucificado, mas 3 dias depois ele ressurgiria. Então, coloquei esse quadro para fechar a nossa meditação de hoje, sabendo que Jesus também orava. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos bastante tempo ainda. Alguém quer fazer um comentário?
Seu Sebastião, quer falar alguma coisa? Cadê? Estou ouvindo. Fechado. Tem que falar para ele, né? Tem que falar que o som dele está desligado. Seu som está desligado. O microfone. Dona Hilda. Dona Hilda? Oi. Suzana. Sei. Vamos, seu Sebastião, será que vai falar ou não? Suzana, fala alguma coisa. Congelou. Congelou. Está congelado dela. E ela vai fazer a oração final. Ela está congelada. Posso fazer dele para a gente, principalmente na visão espírita. Posso continuar? Estava congelado, Suzana. Pode continuar. Pode. Então, principalmente na visão espírita, né? Porque Kardec, como a senhora falou, faz um esclarecimento, né, acerca desses milagres, que dá a entender que o milagre de Jesus depende muito da fé de quem pediu e da vontade firme da cura, não é isso? Eu acho que eu não... Pelo estudo, a fé de quem está pedindo é fator quase que primordial. Ah, entendi. Existe também a ajuda pela graça. Né? E a graça é quando essa bênção chega como um teste para ver como nós vamos, depois de ganhar a saúde, como que nós vamos usá-la. Porque a nossa vida é uma só. Não existe morte. Né? É como se não existe nascimento nem morte. Ela é contínua, a nossa vida. Antes da gente nascer e depois da gente morrer. Então, a graça, às vezes, ela é mal utilizada. Mas, a maioria das vezes, o grande fator é a fé. A fé, não é isso? A fé, isso. E se quem está pedindo, por quem a gente está pedindo, às vezes nem sabe o que a gente está pedindo. Então, é a fé de quem pede, é isso? E a graça de para quem está pedindo, não é? Não, como no caso do cenáculo. Sim, quase 60 nomes. Isso. E a gente fala nome por nome. Isso. Você fala o nome, né? É como Agnes Sanford explica, é como sai de você a vibração e chega a ele. Entendi. Chega ao doente. E ele pode sentir na hora um impulso diferente. Entendi. Né? Não fica perdida. Não. A vibração emitida não fica perdida.
é aproveitada de alguma maneira. Agora, quando o doente sabe que naquela hora está sendo orado por ele, é melhor. Então, convém a gente sempre falar para o doente, na medida do possível, que o nome dele, né? É bom. Isso. Se ele quiser, né? Pois é isso. Eu não sei nem assim se eu posso estar colocando essas questões, mas às vezes a gente sente a necessidade de botar o nome de uma pessoa para oração e a pessoa não permite, não quer. E aí a gente não pode botar, né? Mas a gente ora. Mesmo É na hora sem, né? Ora, mas sem dizer o nome, né? Respeitando a posição. Não é isso? Mas alguém quer perguntar? Nina, está rindo? Alegre? Ninguém mais? Então, Suzana, é você que vai fazer a oração final? A senhora tinha colocado que era, mas aí eu não sei se a Ângela também. A senhora disse antes que era. E Então, não entendi. a senhora colocou lá no grupo que seria eu que vou fazer a oração final. Então, eu vou fazer. Posso fazer agora? Pode. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos neste momento com sentimento de profunda gratidão. Gratidão por todas as bênçãos recebidas. Gratidão por estarmos aqui reunidos neste ambiente virtual, em pensamento, estudando passagens tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Assim, rogamos ainda, Senhor, que fortaleça, que nos fortaleça nossas limitações e, sobretudo, Senhor, que aumente a nossa fé, por vezes ainda pequenina, como a semente do grão de mostarda, mas que, se nos esforçarmos após semeada, ela dará bons frutos. Rogamos também, Senhor, pela proteção espiritual, pela saúde física de todos os membros deste grupo e por suas respectivas famílias. Piedade e misericórdia, Senhor, é o que te rogamos para toda a humanidade neste momento de intensa dor. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite. Boa noite. Domingo sou eu também, aula de domingo. Boa noite. Obrigada, dona. Boa noite. Obrigada. Mari. Oi, dona Hilda. Obrigada. Dona Hilda, depois a senhora coloca para a gente direitinho o nome desses 2 livros e os autores que a senhora citou. A senhora bota no grupo para a gente? Vou pôr, pode deixar. Pode deixar. Tá bom, obrigada. Boa noite. Um beijo. Tá bom, beijo.
Boa noite a todos. Obrigada, dona Hilda.